Seja muito bem-vindo ao canal, e nesse vídeo a gente vai fazer um curso sobre Argo CD GitOps. Então, um curso para iniciantes, um curso para quem nunca teve contato com GitOps, um curso para quem já teve o primeiro contato e principalmente para quem quer descobrir como que isso funciona e como pode ajudar no seu dia a dia. Então, vamos fazer uma pequena introdução aqui. Se você tem dúvidas de como fazer o deploy de uma aplicação dentro de um cluster Kubernetes, esse vídeo eu tenho certeza que vai te ajudar. Se você gostaria de conhecer o Argo CD e entender como que ele pode ajudar no seu dia a dia, esse vídeo também vai te ajudar, porque aqui você já vai entender toda a estrutura que você precisa criar, como você precisa se preparar para estar fazendo o deploy das suas aplicações utilizando o Argo CD e fazer esse deploy dentro de um cluster Kubernetes. Um ponto importante, a gente não vai considerar aqui o cluster da melhor forma, não. Eu vou estar utilizando aqui um Docker Desktop mesmo, tá? Então, para vocês olharem aqui, eu tenho meu Docker Desktop, eu estou já aqui com aquela opção do Kubernetes habilitado. Isso daqui é o suficiente para que você consiga entender o funcionamento do Argo CD, porque o objetivo desse vídeo não é falar sobre Kubernetes, melhores práticas, como fazer, isso a gente vai abordar em outro vídeo. Nesse vídeo aqui a gente vai focar em Argo CD e GitOps. Então, novamente, se você tem dúvida sobre como fazer o deploy de uma aplicação no Kubernetes, ou você gostaria de conhecer o Argo CD e entender como ele pode te ajudar, esse vídeo é para você, ele vai te ajudar, porque eu tenho certeza que no final desse vídeo você já vai estar entendendo tudo o que você precisa fazer para que você consiga fazer o deploy das suas aplicações utilizando o Argo CD. Então, como o nome mesmo já diz, Argo CD 101. Então é um curso para iniciantes, são os primeiros passos, mas eu vou me aprofundar um pouco mais e vou dar detalhes que não só os primeiros passos dariam, mas sim detalhes de como que eu fiz a migração de um projeto, né? Atuei dentro de um projeto na migração do ambiente on-premise para GCP, utilizando Kubernetes e Argo CD, por ser já um padrão da empresa que a gente estava atuando, perfeito? Bom, então vamos dar sequência aqui, galera. Vamos falar sobre o que é GitOps, tá, pessoal? A ideia do GitOps é o seguinte, aqui tem um texto para vocês consultarem e tudo mais, mas a ideia do GitOps é, eu tenho uma única fonte de verdade, então eu vou utilizar sempre um repositório Git, com esse repositório vai ser a fonte de verdade, onde está o meu código, onde está a minha infraestrutura, né, baseada de forma ali declarativa. Então eu vou definir ali como que vai ser, eu quero que a minha infraestrutura, como que eu quero que meus componentes do Kubernetes eles sejam criados, e isso vai ser o estado desejado. E aí o GitOps ele trabalha dessa forma. Então uma abordagem para a gente gerenciar a infraestrutura e gerenciar as nossas aplicações baseado em um repositório Git. Então a primeira coisa que você vai ter que ter, né, é um repositório Git. E quando a gente fala de GitOps, a gente tem alguns princípios, tá, pessoal? E eu vou passar por esses princípios aqui para vocês. Então vamos lá. Nós temos aqui, ó, deixa eu até minimizar, perfeito. Quando a gente fala de princípios, a gente tem alguns pontos, né? A gente tem a fonte única de verdade, a gente tem a parte de automação, a parte de sincronização contínua e também a parte de revisão de código e colaboração. E, por fim, a parte de observabilidade. Então, vamos se aprofundar um pouco nesses pontos. Quando a gente fala de princípios do GitOps, a gente está falando de fonte única de verdade, a gente está falando o seguinte, o repositório do Git, ele é a única fonte de verdade para o estado desejado da sua aplicação. Ou seja, toda alteração que você fazer, ela tem que ser feita diretamente no seu repositório Git. Então, você vai ter ali o seu repositório na sua máquina, você faz as suas alterações, manda o commit para o seu repositório Git e essa alteração é que vai ser replicada no seu ambiente. Ah, Robert, mas eu estou com um incidente aqui, eu preciso fazer uma alteração direto no ambiente, sei lá, você vai dar um kubectl edit ou um kubectl scale, você vai escalar uma aplicação de forma rápida ali. Não. O que vai acontecer? Quando você trabalha com GitOps, você trabalha com Argo CD, quando você fizer essa alteração de forma manual, o Argo CD vai entender que aquele estado que a aplicação está no cluster não é o estado desejado, que é o que está no Git, e ele vai fazer o quê? Ele vai voltar as alterações. Então, ele vai pagar tudo que você fez e vai aplicar o estado desejado. Então, aquele cara vai ser um controle. Ó, tem que ser dessa forma. Se alguém fizer algo diferente disso, eu vou sobrescrever qualquer alteração. Claro, tem as opções de você desabilitar isso, mas o princípio é que você tenha essa sincronização habilitada. A gente vai falar porque, inclusive, é um dos princípios, né, a sincronização contínua. E nesse vídeo a gente vai ver, né, fazendo a instalação do Argo CD, configurando uma aplicação sem o AutoSync habilitado e depois habilitando o AutoSync para você ver que qualquer alteração ela vai refletir dentro ali do seu ambiente. Perfeito? Show de bola. Então, maravilha, então já entendemos aqui a fonte única de verdade. Aí nós temos também a questão da automação, né, pessoal? Qual que é a ideia da automação? A ideia é que o estado do sistema seja mantido automaticamente em conformidade com o estado desejado. O estado desejado é aquilo que você definiu no Git. Então você configurou ali seus arquivos YAML, seus manifestos Kubernetes ou seu Helm e os seus values dentro do seu Git, e o Argo CD ele vai
partir desse princípio que ali é a minha única fonte de verdade, o meu estado desejado está ali. Então, tudo que você tiver definido nos arquivos YAML, no repositório do Git, vai ser considerado, beleza? E além disso, as ferramentas de automação, as ferramentas que trabalham com GitOps, elas fazem um monitoramento contínuo do repositório no Git e aplicam as alterações necessárias. Por isso que eu comentei, seu fluxo de trabalho agora vai ser o seguinte, você vai alterar dentro da sua máquina, vai enviar o commit, e aí depois que você enviar o commit, a sua aplicação de GitOps, ela já vai estar monitorando ali esse repositório e vai aplicar o que tem que ser feito. Perfeito? Maravilha. E aí nós temos também aqui a parte de sincronização contínua. O que significa? O estado atual dos recursos que você implementar, que você implantar dentro do seu cluster Kubernetes, ele vai ser sempre o estado desejado que está no Git. Então ele vai sempre ficar fazendo essa sincronização. Se você mudou ali de forma manual, a ferramenta, né, no caso que a gente vai falar aqui de Argo CD, ela vai aplicar as alterações que estão com base na sua definição do seu repositório Git para que o estado do seu cluster sempre seja aquele. Então vai ter sempre uma sincronização contínua. Então qualquer desvio entre os dois, ele vai ser detectado e corrigido automaticamente. Então se alguém mudou, não vai mais ter essa alteração por tanto tempo, porque o Argo CD, no caso, ele vai monitorar e vai fazer as alterações necessárias. Perfeito. Além disso, a gente vai ter aqui a revisão de código e colaboração. Então, quando a gente fala de revisão de código e colaboração, é o seguinte: a partir do momento que eu estou tudo dentro do Git e eu vou trabalhar com algumas branches, a gente vai entender isso mais para frente, eu vou mostrar para vocês isso na prática. O que acontece? Eu consigo garantir que se alguém fizer uma alteração, eu posso habilitar um fluxo de aprovação. Então, você fez uma alteração dentro de uma branch, você vai fazer um merge para a branch de dev, por exemplo, e esse merge ele só vai ser aplicado após a aprovação. No nosso exemplo, não vai ter aprovação, mas ele já está pronto aqui para você seguir esse fluxo de aprovação de forma natural. Então, você pode passar por revisões, ter uma colaboração maior da sua equipe para que tudo que realmente seja alterado, ele seja revisado e só seja aplicado aquilo que todo mundo, né, entende que é o correto. Então isso garante que nessa prática ali DevOps, né, a gente vai ter a transparência e a colaboração dentro do ambiente, perfeito? Além disso, a gente tem uma questão de observabilidade, né? O GitOps ele enfatiza o seguinte: a observabilidade do sistema. Então ele permite monitorar e registrar o estado atual do sistema. Se eu tiver alguma alteração, algo que pode estar impactando, eu já vou ter essa visibilidade. Então essas alterações aplicadas, isso vai facilitar o seguinte: a solução de problema e principalmente a auditoria das alterações realizadas. Porque se alguém fez alguma alteração que não devia, o GitOps ele já vai corrigir para você. Agora, se alguém fez uma alteração errada dentro do Git, ele já vai te dar essa visibilidade. Quem fez, por que fez, como que fez, quando fez e assim por diante. Perfeito? Então, esses aqui são os princípios do GitOps, tá, pessoal? Então, são os princípios do GitOps. Perfeito. Então, vou vir aqui, vou minimizar essa questão dos princípios e a gente vai falar um pouco das ferramentas que provê isso, né? Então, como as ferramentas, a gente tem o Argo CD, o Flux, temos o, não sei nem se a pronúncia está certa, temos o Jenkins X, né, o Jenkins X ali, entre outras ferramentas, mas as três principais e principalmente as que estão baseadas ali no landscape da Cloud Native Foundation são essas três ferramentas aqui, tá? Perfeito, então agora a gente entendeu já o que é o GitOps e como ele funciona. Agora a gente vai entender o que é o Argo CD. Bom, o Argo CD, ele nada mais é do que uma ferramenta de entrega contínua para o Kubernetes. Então, com base nesse princípio, o Argo CD, como o nome dele já diz, Argo CD, ele não faz o CI, ele só vai fazer a entrega da sua aplicação. Então, o CI você vai fazer numa outra ferramenta e elas vão se integrar, ou vão se integrar através dos repositórios. Eu vou mostrar como aqui, né? No nosso exemplo, a gente vai utilizar o GitLab para fazer toda essa parte aqui, ok? Então, ele vai fazer só a parte da entrega contínua, ele não faz o Continuous Integrations, né, o CI, ele não builda a sua imagem, ele não faz o teste da imagem, ele vai fazer o deploy da sua aplicação. E como que funciona, né? Ele vai utilizar, então ele segue os princípios do GitOps, então ele vai estar utilizando o repositório Git como fonte de configuração e ele vai gerenciar todo o ciclo de vida das aplicações de forma declarativa. O que significa de forma declarativa, pessoal? Eu vou ter o arquivo ali, seja um manifesto Kubernetes, ou seja um YAML, um manifesto Kubernetes no arquivo YAML, ou seja um Helm chart, e aí você vai definir todas as configurações ali, ó. Eu tô declarando, eu quero desta forma, de forma detalhada, e aí com base nisso ele vai garantir que o estado atual do cluster corresponda ao estado desejado, que é o que está definido nos arquivos YAML, perfeito? Bom, e aí quando a gente fala de Argo CD, a gente tem alguns conceitos principais aqui
que você até encontrar na documentação, mas eu vou tentar trazer de uma forma um pouco mais facilitada, tá? Então aqui a gente vai partir do princípio que você já conhece sobre Git, você já conhece sobre Docker, você já conhece sobre Kubernetes, você já conhece sobre Continuous Delivery e também agora eu já te dei uma introdução, então você já conhece também sobre GitOps. Então a gente vai aprender os conceitos específicos relacionados ao Argo CD. E dentro desses conceitos, a gente começa aqui falando sobre applications, tá? O que seriam esses applications? O Argo CD, pessoal, ele é um operator. Então quando você faz o deploy ali dentro do cluster Kubernetes, ele cria alguns CRD, Custom Resource Definition. Então ele cria algumas aplicações, tá? Então quando a gente chama de application, a gente tem a diferença de application e app. App é o microserviço, é a sua aplicação que você vai fazer o deploy dentro do cluster. Os applications dentro do Argo CD nada mais é do que um Custom Resource Definition, tá? Então ele significa que é um grupo de recursos, ok, do Kubernetes definidos por um manifesto. E ele é um objeto no Kubernetes que representa uma instância da sua aplicação sendo implementada. Aqui na documentação nós temos o seguinte, se eu abrir aqui, a gente vai direto para o Declarative, olha só, dentro do GitOps aqui eu tenho o Declarative Setup, então significa que eu posso fazer o deploy das minhas aplicações através da linha de comando, colocar alguns arquivos ali, onde eu vou fazer no seguinte, olha só, em vez de eu colocar lá o resource, né, do Kubernetes, no API Verse eu colocar algo relacionado ao Kubernetes, eu estou colocando algo relacionado aqui, ó, Argo Project IO, tá vendo? Alpha V1, Alpha 1, e o kind é um application, então aqui eu tenho um CRD, o Cluster Resource Definitions. E dentro da documentação aqui você tem as explicações, né? Então, o Application CRD do Kubernetes é um recurso que representa a aplicação que está deployada. Ele a gente pode definir com base no source, com base no destinations e assim por diante, perfeito? Então, esse daqui seria o Application. Quando a gente fala sobre Application Source Type, nós temos o seguinte, o Argo, ele suporta diferentes tipos de origem para buscar o arquivo de configuração. Então, como a gente viu, o Argo ele vai ter um repositório Git como fonte de verdade. Só que dentro desse repositório Git, eu posso colocar várias fontes. Eu falei aqui sobre o manifesto YAML e eu falei sobre Helm, mas ele também tem outros pontos. Vamos lá. A gente pode colocar as configurações definidas utilizando Customize. A gente pode utilizar o Helm, então pode colocar toda a definição de um Helm ali. A gente pode utilizar a opção de diretório e dentro do diretório, que é a opção ali, eu só aponto o repositório e coloco meus arquivos crus ali, digamos assim, eu posso utilizar YAML, JSON e JSONNet, tá? E além disso, a gente tem um plugin. Nesse plugin, ele entra alguns pontos, ou seja, qualquer ferramenta de gerenciamento de configuração configurada com um plugin. Então, a gente tem a opção de instalar alguns plugins dentro do Argo CD para que ele entenda qualquer ferramenta de configuração. Pode ser um Terraform, um Ansible, qualquer outra coisa que cria para você ali a estrutura e ele vai entender para você. Beleza? Então aqui você pode se aprofundar nos plugins que são disponíveis para você implementar ali no Argo CD. E aí com base nisso a gente tem alguns conceitos, que seria o Configuration Manage Plugin e o Configuration Manage Tool, e está relacionado tudo a plugin, ok? Então aí você pode dar uma olhada em quais são os plugins que estão disponíveis. Perfeito. Agora conceitos importantes que a gente vai ver na operação do Argo CD. Então dentro desses conceitos nós temos o Target State. O Target State significa o seguinte, como que os recursos deveriam ser implementados. Então isso daqui significa o que está dentro do Git, ou seja, meu target state significa, olha só, meu objetivo, meu estado de objetivo é o seguinte, é o que está dentro do Git. Então, esse seria meu target state, tá? Target state, na verdade. O estado desejado de um aplicativo conforme representado por arquivos em um repositório Git. E o Argo CD, o que ele vai fazer? Ele vai comparar, então deixa eu até ajustar a nomenclatura aqui, show, ele vai comparar, tá? Vamos colocar aqui, ó. Vai comparar o estado atual dos recursos implementados no cluster, ou seja, deixa eu corrigir também esse erro de digitação aqui. Então, como que os recursos foram deployados ali no cluster com o estado do destino. Então, o estado do destino, target state, é o que está no seu repositório Git. Lembre-se disso. Se houver alguma diferença, o Argo ele vai tomar as ações necessárias ali, as medidas para estar resolvendo, beleza? Target state é o que está no seu repositório Git. Lembre-se disso. Live state, o que é o estado atual de um app, né, de uma aplicação, de um serviço ali que você colocou dentro do seu cluster Kubernetes, e é o estado real do cluster que está sendo executado no momento. Então vamos supor que você, dentro do seu arquivo YAML, você falou, olha, essa aplicação ela vai ter a variável X e ela vai ter duas réplicas. Alguém foi lá, manualmente mudou essa variável para Y e mudou a quantidade de réplicas. Então existe uma diferença entre o target state e o live state, ok? Isso você consegue visualizar através da interface web do Argo, sem nenhum problema
de forma tranquila você vai estar conseguindo visualizar isso. Perfeito? Maravilha. E aí nós temos também o sync status. O que é o sync status? É o estado do sync entre o repositório, Git, o target state e o seu cluster, ou seja, o live state. Então esse sync status é, olha, eu tô com um problema aqui. E nesse caso a gente tem alguns tipos de status. Eu tenho status synced, ou seja, está sincronizado. Eu tenho o out of sync, ou seja, está fora de sincronia. Então existe uma diferença entre o repositório Git, target state, e o que está implementado no cluster Kubernetes, o nosso live state. E também temos o unknown, ou seja, desconhecido. O Argo ele não conseguiu verificar o estado da sincronização, então pode ser problema de deploy na primeira vez que você configura a aplicação, ou também pode ser problema de comunicação entre o Argo CD e o cluster Kubernetes. Isso pode acontecer também, a gente não está livre disso, perfeito? Então nós temos esses 3 tipos de estado aqui quando a gente fala de sync status. Além disso, nós temos o sync operation status, que significa o quê? O resultado da operação de sync de uma aplicação dentro do cluster Kubernetes. Então na hora que eu for fazer o deploy da aplicação, ela pode ser successful, ou seja, bem sucedido. Operação do sync, né, que foi concluída com sucesso aqui, deixa eu até arrastar isso aqui para cá. Show. Temos o failed, ou seja, tem uma falha, a operação do sync falhou por algum motivo, ele vai mostrar para você ali, então por algum problema no manifesto, alguma variável que não existe, algum erro de sintaxe. In process, ou seja, está em andamento, a operação do sync está em andamento, e unknown está desconhecido. Então isso indica que o Argo ele não conseguiu determinar o estado atual da operação de sincronização. Então ele está com algum erro ali e você tem que corrigir. Perfeito. Então a gente está falando de sincronização e tudo mais, e aí como que eu posso obter essa sincronização, né? Nós temos o refresh ali. Então a gente consegue, né? O Argo ele faz isso de tempos em tempos, mas a gente consegue forçar para o Argo ir buscar a última informação lá no repositório Git. Então vamos supor que agora você acabou de fazer um commit, fez o seu merge lá, só que o Argo ainda não identificou essa alteração. O que você pode fazer? Você vai lá em refresh, clica em refresh e ele vai forçar isso para você. Só que um ponto importante, o refresh ele apenas atualiza o estado da app no Argo CD, ou seja, ele vai mostrar, né, qual que é o último commit que eu tenho no meu repositório. Ele não aplica as alterações desse último commit no cluster. Para aplicar essas alterações no cluster, a gente deve clicar em sync. Então a gente tem que forçar o sync ali na interface web. E aí, por fim, nós temos o health. E dentro do health significa o quê? É a saúde dos recursos de uma app que está sendo implementada ali, né, implantada no cluster Kubernetes. Então ela está saudável, não está? Então existem alguns tipos de estado health, como por exemplo, health indica que o recurso está em estado saudável e funcionando corretamente. Temos aqui o degraded, ou seja, está degradado, indica que um recurso ele está funcionando, mas ele pode estar com algum problema ali, né, que pode afetar parcialmente o funcionamento do recurso, ok? Deixa eu aumentar aqui só para facilitar a visualização. Perfeito. E aí nós temos também o progressing. O progressing indica o seguinte, indica que o recurso está em processo de implantação ou atualização. E aí, por fim, nós temos o suspended, que ele indica que o recurso ele foi suspenso e não está sendo processado pelo Argo CD, ou seja, não tem mais nenhum tipo de processo de sincronia através do Argo. E aí, por fim, nós temos o missing, que, ou seja, perdido, né? Indica que o recurso, deixa eu colocar até um R aqui, que o recurso está ausente ou não pode ser encontrado dentro do cluster Kubernetes. Maravilha, então aqui a gente já passou pelos conceitos principais que nós temos dentro do Argo. Então faça as suas anotações, volta um pouquinho o vídeo e continua assistindo para que você possa entender. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre boas práticas, tá, pessoal? Então a gente falou até agora que o Argo ele monitora o repositório Git, certo? Então vamos partir do princípio que, entendido isso, basta eu configurar o Argo para apontar para o repositório que está ali o código-fonte da minha aplicação. É verdade? Não. A boa prática, a recomendação é que você separe configuração com o código-fonte. Então, o repositório de código-fonte da aplicação, ele é separado do repositório de configuração. Isso vai trazer alguns benefícios. Então, por exemplo, quando você precisar fazer alguma alteração dentro ali das suas configurações do Kubernetes, você não impacta o trabalho, né, dos devs. Então, questão de branch, organização do repositório e tudo mais. Além disso, quando os devs também tiverem que fazer alguma alteração no repositório deles, alguma coisa assim, não vai impactar nos objetos do Kubernetes, ok? Então, isso é uma recomendação e a gente vai ver isso na prática, como que funciona, quais são os estágios que a gente tem que ter, por que isso vai funcionar, porque a gente vai ver que vai ter um problema, né? Quando o dev faz a atualização e faz a parte do CI, faz o build da imagem,
teoricamente eu teria que ir lá manualmente no repositório do Git e alterar essa imagem de forma manual, mas a gente consegue também automatizar esse processo. E aqui tem um link, né? Se você procurar aí no Argo CD, né, Best Practices, ele já vai mostrar aqui para você, ele vai te dar detalhes de tudo aqui que eu falei, vai se aprofundar um pouco mais nessas informações. Perfeito? Então esse daqui seria as boas práticas. Ótimo. E aí quais são os benefícios, né? Aqui a gente já viu um monte de vantagens, né? Como que funciona o Argo CD e tudo mais, mas vamos entender, né, e fixar esses benefícios. Primeira coisa é implantação automatizada. Então o que vai acontecer? O Argo CD, ele automatiza todo o processo de implantação de aplicações em um cluster Kubernetes. Então ele vai estar ali, vai evitar que você tenha trabalho manual. E ele vai monitorar, né, as alterações no arquivo de configuração definido lá no seu repositório Git, vai implementar essas atualizações de forma automática. Isso vai reduzir a necessidade de intervenção manual e também os erros humanos. Então você não vai ter mais que ter essa necessidade de alguém lá interagir com o cluster ou interagir com as configurações para que isso seja aplicado, e vai evitar então que você também tenha erro humano. Além disso, nós temos a parte da sincronização contínua, né? Então ele vai garantir, o Argo CD, ele vai garantir o estado desejado do cluster, né? Como que ele tem que estar, ok? Então ele vai garantir esse estado. Beleza? E aqui ele sempre vai estar sincronizando com base nos arquivos YAML definidos. Se eu tiver algum desvio, ele vai detectar e vai garantir que nós tenhamos as ações necessárias para corrigir essas diferenças, mantendo sempre a integridade do ambiente. Então acho que a gente pode até reforçar aqui, ó, mantendo a integridade do ambiente. Nós temos aqui, ó, declaratividade e versionamento. Então com o Argo CD, as configurações das aplicações, elas são definidas em arquivos YAML, seguindo uma abordagem declarativa, ou seja, eu tenho todas as definições ali através de um arquivo. Isso permite que a gente consiga fazer o versionamento das configurações, por estar no Git, esse versionamento já está feito, facilita o controle de versão, facilita a auditoria de alterações e também a capacidade de a gente reverter, né, fazer o rollback de uma alteração se for necessário. Além disso, nós temos a integração com GitOps, né? Então o Argo CD ele já foi desenvolvido ali para ter essa integração com GitOps, então ela se encaixa perfeitamente na prática de GitOps. Então todas as configurações e alterações das aplicações são gerenciadas através de repositório Git e permite o quê? Uma abordagem mais segura e controlada para a gente fazer a implantação e atualização de aplicações no nosso cluster Kubernetes. Inclusive ele tem o quê? Uma interface intuitiva e amigável. Então você não precisa, né? E na prática, cara, você vai fazer o deploy ali do Argo CD, você não vai ficar conectando no seu cluster para fazer isso de forma via linha de comando, porque se você já está implementando uma aplicação que ela vai fazer tudo isso de forma automatizada, sincronizada, com base num Git, por que você vai utilizar a linha de comando para fazer essa gerência? Não faz nenhum sentido também. Na prática, a gente não vai utilizar isso. Então, é uma interface intuitiva e amigável, e o Argo CD ele oferece uma interface web que a gente consiga fazer tudo isso. Então, a gente consegue visualizar o status dos aplicativos, acompanhar o histórico de implementação, revisar as alterações que foram realizadas e fornecer uma visão geral de todo o nosso ambiente do Kubernetes ali, de todas as aplicações que estão implantadas ali no cluster Kubernetes. Inclusive, ele tem o quê? Suporte a múltiplos ambientes. Então, imagina que você tem vários clusters Kubernetes. Então, vou usar aqui um exemplo que a gente tem na prática. Um cluster para Dev, que é a Stage, e um cluster para Prod. Então, o Argo CD, ele consegue lidar com múltiplos ambientes e ele vai permitir que você consiga fazer essa implementação dos arquivos em múltiplos clusters, múltiplos namespaces. A parte do múltiplo namespace eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é especialmente útil em cenários onde você consegue, né, você precisa gerenciar ambientes de desenvolvimento, teste, produção, tudo de forma separada, como eu mostrei para vocês. Então a gente vai trabalhar com namespace aqui, um namespace de dev, um namespace de prod também. Perfeito? Bom, então concluindo aqui as informações sobre o Argo CD, ele é uma ferramenta poderosa que simplifica e automatiza todo o processo de implantação e sincronização contínua da sua aplicação em um cluster Kubernetes. Então ele vai trazer benefícios como a implementação automatizada, sincronização contínua, declaratividade, versionamento, integração com GitOps, uma interface intuitiva para você gerenciar e também suporte a múltiplos ambientes. Beleza? Bom, até aqui então você entendeu a parte teórica, você entendeu os conceitos em volta do GitOps e também do Argo CD. Agora chegou a hora de a gente ir para o hands-on e colocar a mão na massa. Maravilha, pessoal. Então agora a gente vai aplicar todo esse conhecimento teórico que a gente teve na prática. Então a gente vai colocar a mão na massa e a gente vai entender como tudo isso funciona. Só que antes disso, eu preciso explicar para vocês dois fluxos. O fluxo de CI/CD sem o GitOps e o fluxo de CI/CD com o GitOps. Como que a gente vai trabalhar nesse formato, beleza? Vamos lá, eu já estou aqui com
um whiteboard para a gente conversar. Então nós temos aqui o fluxo CI/CD sem GitOps, beleza? Nesse fluxo aqui a gente vai ter o seguinte, turma, deixa eu vir para cá, deixa eu aumentar esse espaço aqui, show de bola. Dentro desse fluxo, turma, o que nós vamos ter? Olha só, vamos pegar a caneta aqui e vamos fazer desenhando até para ficar melhor. Nosso primeiro papel nesse caso aqui, a gente vai ter o time de dev, beleza? Então vamos ter aqui o nosso time de dev. O time de dev ele vai estar trabalhando ali no seu código, tá? Então a gente vai ter o código aqui, beleza? O código fonte da aplicação. E aqui ele vai fazer o commit para um repositório, beleza? Esse commit ele vai para um repo. Dentro desse repo ali, eu vou usar como exemplo o próprio GitLab. A gente vai ter um arquivo que ele vai trigar, né, tanto a parte de CI, ok, como a parte de CD. Eu separei aqui para você já entender como que vai mudar depois o nosso fluxo. Maravilha, dentro dessa parte de CI a gente tem alguns passos, né? Seria os passos, por exemplo, de teste, beleza? E teríamos também o passo de deploy, ok? Aliás, deploy não. Temos o passo de build, né? Não o passo de deploy. Então vamos vir aqui e vamos colocar o passo de build, ok? Pode ter outros steps e tudo mais, mas aqui é de forma geral para que você possa entender. Bom, perfeito. Nesse passo de build, a gente vai fazer um push, né, já automático, isso daqui da nossa imagem para um registry, beleza? Então aqui a gente passa para o registry. Quando a gente trabalhar, né, sem o GitOps, o que vai acontecer? Nesse mesmo CI a gente vai ter a parte do CD. Essa parte do CD nada mais é do que o deploy, ok? Então a gente vai fazer o deploy. Quando a gente trabalha, por exemplo, com o GitLab, a gente pode ter um runner executando ali dentro do nosso cluster Kubernetes, tá? E esse runner aqui, ele vai fazer o deploy da nossa aplicação. Perfeito. Agora, quando a gente trabalha com o GitOps, como que ficaria, Robert? Deixa eu pegar aqui. E vamos mudar aqui. Show. Com o GitOps. Já começa que eu comentei com vocês que, como boa prática, nós temos que ter 2 repositórios. Deixa eu remover minha câmera aqui para ficar melhor para todos visualizarem. Então, o que nós temos aqui? Olha só. A gente vai ter 2 papéis. Deixa eu colocar aqui o papel do dev, né? E aqui a gente vai continuar com o papel do dev. Perfeito? E aí segue basicamente o mesmo fluxo. Código fonte, ok, commit. Perfeito. E aí a gente vai ter o nosso repo. E agora a gente vai ter aqui o nosso processo de CI. Então o que eu vou estar fazendo aqui, ó? Nesse processo de CI, então eu vou ter os steps aqui. CI, ok? E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o teste. Beleza? Deixa eu pegar todo esse fluxo aqui desse desenho e vou colocar um pouco mais para baixo. Vamos vir aqui, se eu consigo selecionar todos esses caras. Deixa eu pegar essa ferramenta aqui. Vou selecionar todo esse conteúdo. Show, selecionou. E aqui eu posso trazer um pouco aqui para baixo. Beleza? Para ficar melhor vocês visualizarem, né? Então, vou vir aqui, vou apagar esse objeto e vou marcar de novo aqui dentro dessa parte do commit. Deixa eu só habilitar a caneta. Show. E aqui eu tenho a parte do commit. Perfeito. Então, no teste, entra o mesmo fluxo. Então, eu vou vir aqui, vou fazer o build da minha imagem. Deixa eu apagar aqui que ficou errado. Beleza. E através desse build, a gente vai mandar para o nosso registry. Tá? Isso daqui significa o quê? Que a gente tem uma imagem com uma nova tag. Né? Então, eu fiz a alteração ali, significa que eu tenho uma nova tag. Perfeito. Então, esse aqui está o nosso registry. E agora, onde que entra o GitOps, pessoal? Então, eu vou ter aqui, ó, o time de SRE, ou DevOps, né? Trabalhando no seguinte, também no código, só que de infra, ok, fazendo um commit para um repositório, beleza, e aqui que entra o componente surpresa. Aqui a gente vai ter o Argo CD olhando esse repositório, monitorando, e ele que vai fazer o deploy no Kubernetes.
Só que aqui a gente tem um problema, né? Toda vez que eu fizer uma alteração aqui na minha imagem, eu vou ter que vir aqui, voltar no código de infra, alterar a imagem, passar pelo commit, passar pelo repo e o Argo CD olhar. Perfeito? Não. A gente consegue aqui, né? Então vou mostrar para vocês, adicionar um novo passo. Esse passo aqui eu chamo de change. Deixa eu só apagar aqui para escrever melhor. Eu vou só mudar a posição aqui para que a gente consiga ter espaço. Então, nesse caso aqui, eu vou ter um terceiro step, que eu chamo de change image tag. E nesse step, o que vai acontecer? Eu vou enviar isso direto para o repositório. Então, eu vou fazer um commit aqui no meio do caminho. E eu mando isso para o repositório, então isso vai caracterizar uma alteração, o Argo CD vai pegar essa alteração e vai aplicar isso no meu cluster Kubernetes. Perfeito? Então, dessa forma aqui que a gente vai trabalhar, né, com o fluxo do GitOps. Maravilha? Agora, então, a gente vai conhecer os nossos repositórios, eu vou abrir o terminal aqui e a gente vai trabalhar um pouco mais em cima das nossas aplicações para que vocês consigam entender exatamente como que tudo isso funciona, como que tudo isso se correlaciona na prática. Bora lá? Maravilha! Agora com todos os conceitos apresentados, conceitos de GitOps, conceitos de Argo CD, conceito do fluxo sem o GitOps e o conceito do fluxo com o GitOps, agora a gente vai colocar a mão na massa. Então vamos começar o seguinte, eu vou fechar essas páginas aqui do Argo CD, que a gente não vai utilizar mais, e vou abrir esse repositório. Esse repositório aqui está público para todos vocês no GitHub. Então, github.com/robertsilvatech/DevOps/SRE101. Então, todo o conteúdo que sair, né? Então, esse repositório tem como objetivo centralizar as informações que foram compartilhadas nos vídeos do YouTube referente aos primeiros passos em cada tecnologia ou ferramenta relacionados ao mundo DevOps e SRE. Então, acompanhe aqui esse repositório, já dá um star aqui, ó, vai lá e clica em star para que você continue acompanhando, seja notificado e me ajude a produzir mais conteúdo cada vez mais. Perfeito? Maravilha. Então, nesse repositório aqui a gente tem algumas informações sobre o Argo CD, ok? E aqui eu separei alguns passos que você precisa entender, né? Nesses passos aqui, a gente vai considerar primeiro a instalação do Argo CD, e depois a gente vai conhecer a nossa aplicação em Python, conhecer o nosso repositório do GitOps, a gente vai configurar a nossa primeira app no Argo CD, a gente vai simular alterações com o AutoSync desabilitado e a gente vai habilitar o AutoSync. Então vamos lá, para a instalação do Argo é bem simples, a gente vai primeiro criar um namespace, tá? Então eu vou abrir aqui o meu terminal, beleza? Vou vir nesse daqui, deixa eu só fazer até um commit aqui que eu estava terminando, beleza? Deixa eu só voltar aqui, vamos colocar a senha e a gente vai dar sequência. Então, esse aqui é um repositório que a gente vai utilizar, eu já deixei o terminal pronto aqui para estar mostrando para vocês as configurações, a gente fazer a alteração manual e assim vai. Show! Alterações aplicadas aqui. Então, vamos lá. Tenho aqui nesse cara, o que eu vou fazer? Dentro desse meu terminal, a primeira coisa que eu vou estar fazendo e a gente vai precisar, eu vou fazer um clone desse repositório. Então, eu vou vir aqui, DevOps SRE, depois eu até adiciono aqui para vocês também ter esse step do clone, tá? Então, eu vou vir aqui, vou clonar git clone. Ok, esse repositório ele é público, então vocês vão conseguir clonar e tudo mais de forma normal. Então ele está clonando aqui pra gente, clonou. Perfeito. Dentro desse cara aqui eu vou ter então essa pasta DevOps SRE e aqui dentro eu vou ter Argo CD 101. Show de bola. Então, voltando aqui, vou abrir o navegador e a gente vai clicar aqui, ó, dentro desse, no README principal, a gente vai ter aqui step by step do Argo CD. Show! Então, a instalação do Argo CD. Então, se a gente vir aqui, a gente vai primeiro criar o namespace para o Argo CD. Show de bola! Então, eu vou vir aqui, deixa eu até fechar esse outro terminal que eu não vou usar. Show de bola! Então, vou vir aqui e vou criar o namespace. Lembrando que kubectl get all. Deixa eu desabilitar esse som aqui para ele não atrapalhar mais a gente. Show. Então, kubectl get all, eu já tenho aqui algumas coisas deployadas nesse ambiente aqui para teste e tudo mais, tá? Então, tá funcionando normalmente. Então, se eu vim aqui kubectl get namespace, eu não tenho ainda o namespace do Argo CD. Então, se eu vim aqui, ó, Argo CD, eu não tenho esse namespace, perfeito? A gente vai criar ele primeiro. Então, eu vou pegar aqui, eu vou seguir o mesmo procedimento que eu tenho aqui para que vocês validem que vai funcionar, tá? Então eu vim aqui, ó, kubectl create namespace Argo CD. Se eu vim aqui agora dar um kubectl get namespace Argo CD, eu já tenho as informações desse namespace, perfeito? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai
instalar o Argo CD. Então já tem aqui um procedimento padrão da própria Argo CD na documentação, a gente vai simplesmente dar um apply nesses objetos, ok? Nesses manifestos, né, digamos assim, que ele vai estar criando os objetos. Então aqui eu feito isso, ele já criou todos os objetos, né? Então os Customers Resource Definitions, Service Account, Rule, toda a parte de RBAC, Config Maps, Service Deployments. Show! Então se eu vir aqui eu vou dar um clear, aqui eu vou seguir o procedimento como eu disse, né? Temos aqui, ó, kubectl get ao -n Argo CD. Então com base nisso daqui, olha só, eu já tenho esse procedimento, eu já tenho isso daqui, tá? Então ele já trouxe essas informações para mim, já tá tudo certinho de todos os componentes ali, todos os recursos que foram feitos deploy. Tem alguns containers aqui que estão sendo criados ainda, então se a gente vir aqui e olhar, ó, já tá tudo como running, tudo perfeitamente funcionando. Show de bola. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e a gente vai criar um Ingress Resource, tá? Na documentação ele fala para você criar ali um port forward e tudo mais, mas como esse é um treinamento aqui, né, um curso, que você já tem o seu cluster Kubernetes, então teoricamente você já tem o seu cluster Kubernetes, você já tem o Ingress, você já tem esse conhecimento, se você não tem, já é mais um motivo para você se inscrever aqui no canal, que logo vai sair, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas logo vai sair também o Kubernetes 101, ou seja, um treinamento ali, um curso totalmente gratuito, com todos os conceitos iniciais e práticos para você aprender Kubernetes de forma gratuita, tá bom? Show! Então aqui, ó, considerando que você já tem o Ingress funcionando no seu cluster, eu criei esse manifesto. Então se eu vim aqui no meu terminal, eu vou dar um code aqui, vou abrir o meu VS Code, tá? Só para vocês conseguirem visualizar o que? Esse manifesto. Então deixa ele instalar aqui, não sei porque isso acontece no WSL, tá funcionando até agora, mas show de bola. Tá fazendo download aqui, vamos aguardar. Então lembrando que eu estou usando o Windows com WSL2 e o Docker Desktop. Beleza? Confio nesses caras. Vou vir aqui ingress.yaml. Então eu já deixei esse recurso preparado para vocês. Então ele aqui é o kind ingress, o nome tá tudo com padrão, com base na documentação também. Todos os annotations necessários. Nas especificações ingress class name and annex, as regras que eu vou aplicar e aqui o host você pode alterar no seu ambiente. Nesse caso aqui eu vou usar argocd.robertsilvatech.local, perfeito? Já em TLS hosts eu tenho argocd.robertsilvatech.local e o secret name não altere porque isso já é criado pelo próprio argocd, tá? Então aqui ele já vai possibilitar vocês estarem acessando isso através do seu navegador aqui sem a necessidade, né, de fazer um port forward, só utilizando aqui um cluster, né, da forma configurada ali para produção com o Ingress. Então você já vai conseguir reaproveitar depois quando você quiser subir isso no seu ambiente de produção, ok? Então para isso eu vou dar um kubectl apply -f e aqui eu vou chamar o arquivo ingress.yaml. Show de bola. Com isso ele vai criar o meu Ingress, eu posso vir aqui kubectl get ingress -n, né, do namespace argocd, perfeito? Com isso ele já traz essa informação para mim, eu copio o nome desse Ingress e kubectl describe ingress e colo o nome desse recurso. Ah, not found, por quê? -n argocd, eu tenho que passar isso. E aqui ele traz informações, qual que é o name, qual que é as labels, quem aqui nas regras, então argocd.robertsilvatech.local e para onde ele está apontando o path para quem é o back-end argocd-server na porta 80, então já tem o IP aqui do service desse cara, perfeito? E aqui os annotations que nós temos, tá tudo funcionando. Vamos testar se eu consigo abrir esse cara pelo navegador? Então vou vir aqui e vou colocar argocd, deixa eu só vir uma coisa aqui, opa, show, vamos lá, argocd.robertsilvatech.local, ele já abre para mim. Qual que é o usuário padrão? Admin. Qual que é a senha, Robert? Para a gente pegar a senha, tem um procedimento aqui, ó. A gente vai recuperar a senha inicial, consultando essa secret e fazendo o decode aqui do base 64, tá? Então eu vou vir aqui nesse caso e vou pegar essa informação. Pronto, a minha senha é essa daqui, tá? O porcentagem ali é o nosso computador que coloca, você copia até o último caractere antes do porcentagem, beleza? Copiei esse cara, vou abrir aqui a aba do argocd, pronto, eu já tenho ele logado aqui, ele vai estar dessa forma vazio, nós não temos nenhuma aplicação. Show de bola! Então esse aqui seria o primeiro passo. Agora o que a gente vai fazer? Conhecer a nossa aplicação em Python. Essa aplicação ela está no GitLab, porque eu quero mostrar todas as etapas para vocês e tudo mais. Então é uma aplicação bem simples, ok? O que ela vai fazer? Ela vai expor uma aplicação para a gente, né? E ela vai mostrar uma cor, tá? Então vou vir aqui, basicamente eu vou vir nesse outro repositório, ok? Dentro dessa aplicação, deixa eu ver se eu tenho aqui já tenho meu ambiente virtual, show de bola.
aqui Activate, então vou habilitar aqui, isso é código Python, se você não conhece não tem problema, a gente vai ter também aqui um Python 101 para que todos aprendam aqui todos esses conceitos básicos, esses primeiros passos, beleza? Vou olhar aqui no meu repositório só o seguinte, no meu Dockerfile eu tenho aqui o comando que eu utilizo para subir a aplicação, e eu vou fazer esse mesmo comando aqui, tá? Então vou vir aqui, Unicorn, pronto, ele já subiu a minha aplicação, se eu abrir o meu navegador, o que ela vai mostrar? Olha só, 127001 na porta 5000, welcome. This application is an example GitOps Flow, tá? Então aqui esse GitOps Flow depois a gente vai trocar. Isso aqui foi o último exercício que eu fiz, o último laboratório que eu fiz, e eu deixei essa mensagem. Mas aqui ele já está mostrando para mim, né? Então uma aplicação com padrão, ela é fundo verde, ok? E a gente vai ver alguns exemplos aqui mudando esse cara. Perfeito. Então essa nossa aplicação é uma aplicação em Python bem simples. Voltando só para o repositório, para quem nunca teve contato com o GitLab CI, se vocês quiserem também, deixa aqui nos comentários, eu quero o GitLab CI/CD 101, eu quero os primeiros passos do GitLab CI/CD 101, que eu vou preparar esse conteúdo para vocês. O CI/CD dentro do GitLab ele é feito através desse arquivo aqui, ó, git.gitlab-ci. E esse arquivo aqui eu tenho alguns steps, então eu tenho o step de build, step de deploy e imaging tag. Esse deploy a gente nem utiliza mais nesse caso, né? Ele tá aqui só. Então a parte do Docker build, então como que eu faço, qual que é a imagem que eu utilizo, qual que é o estágio, né? O que que eu vou fazer? Então antes do script eu vou fazer um login no meu registry, e esse registry que ele está configurado como variável de ambiente dentro ali desse repositório, tem o CI registry apontando já para o hub.docker, então se você for utilizar outro registry, você aponta para o seu registry privado ali. Docker build, então ele já faz o build pull aqui, observem que eu já trabalho de uma forma seguinte, com algumas variáveis do GitLab, então config, commit ref slug, então isso daqui é, primeiro, project name, o nome do meu repositório, commit ref slug, é uma variável que traz para mim o nome da branch e aqui o commit sort sh, então vou trazer ali o número do commit ali de forma reduzida. Depois eu faço um push e aqui eu vou fazer isso somente para dev quando tiver alterações nesses arquivos. Depois eu utilizo aqui âncoras YAML, também se você quiser um YAML 101 nós já temos aqui, tá? Programado, então deixa nos comentários, Robert, eu quero aprender sobre YAML aqui, faz pra gente esse conteúdo ali, esse curso de primeiros passos. Perfeito, então eu tenho aqui Docker Build, tem o template aqui quando eu vou fazer referência para prod. Maravilha. E aqui depois tem esse passo. Lembra que eu mostrei aqui no fluxo que eu tenho que fazer essa integração aqui, ó? Então essa integração é feita por esse step aqui, onde eu configuro o seguinte, olha só, deixa eu ver se eu consigo minimizar essa parte aqui. Não consigo. Vamos deixar assim, acho que dá para vocês entenderem, eu vou subindo aqui, vai dar para ver todo o conteúdo, ótimo. Vou dar um zoom aqui para ficar melhor, show. Então aqui, ó, nesse change image eu coloco alguns parâmetros. Lá no meu GitOps, olha só, eu passo o nome do meu repositório. Beleza? E dentro desse repositório eu vou ter várias pastas com várias aplicações na prática, né? Então esse aqui eu vou colocar o nome da minha aplicação. E aí antes do script, o que eu vou fazer? Eu vou dar um git config, vou configurar o meu git, vou clonar esse repositório, olha só, clono o repositório, aí tem informações de token e tudo mais que a gente vai ter aqui, tá? Então dentro do repositório eu vou chamar gitlab.com/robertsilvatech config repo name, tá vendo essa variável aqui? Ela faz referência a essa variável que a gente define aqui em cima, config repo name. Olha só, e aí eu faço alguns testes, ó, só para ver se eu estou dentro desse repositório, eu entro dele, visualizo os arquivos, dou um ls, valido aqui meu git remote -v, né? Então se ele está certinho, e aqui eu faço um git checkout -b, ou seja, eu estou mudando a branch, tá? No caso, para uma branch chamado nome do projeto, o nome da branch e o commit. Então eu vou saber depois, quando isso for lá para o meu GitOps, qual foi o projeto, qual foi a branch e qual foi o commit. Então eu vou conseguir rastrear tudo, né? E aí eu faço um ls e procuro aqui através do sed, eu altero a imagem, a tag, tá vendo? Então a partir do momento que eu altero essa tag, depois eu venho aqui e faço um commit com a mensagem update image tag from CI project name, e aqui eu tenho todo o exemplo. E aqui eu faço um git push depois, isso vai acontecer quando a branch for dev. E aí quando eu quiser reproduzir isso para prod, eu faço a mesma coisa, só que em prod. Só que observe o seguinte, eu coloco um needs aqui, ó, docker build prod, e aqui também um needs, onde eu tenho aqui, cadê esse cara? Acabei não colocando, não coloquei? Ah não, tem sim, ó, desculpa, eu vi tá errado, ó. Needs Docker Build, por isso que eu tenho dois builds, um build para dev e um build para prod. Então um passo segue para o outro. Robert, mas como que fica isso? Aqui eu já tenho um exemplo, porque isso já rodou. Se eu vir aqui em pipelines, olha só, toda alteração de imagem ele vai seguir esse fluxo aqui, ó, git flow, então ele passa pelo stage, tá vendo, ó, build passed, e aqui change image
passage. Então isso aqui já está tudo configurado. No nosso treinamento GitLab 101 você vai ter tudo isso daqui já preparado, já organizado para você chegar nesse passo, tá? Mas aqui eu só quero te apresentar como que está esse repositório. Perfeito. Então aqui, seguindo esse passo, já conheceu a nossa aplicação, já sabe como que ela funciona, como está configurada e tudo mais. Depois a gente vai vir aqui conhecendo o nosso repositório no GitOps. Então com base nesse repositório do GitOps, olha só, sample, ok? E aqui eu vou pegar esse cara. Então esse aqui já está para mim aberto aqui, ó. Deixa eu vir aqui, sample GitOps example. Beleza, aqui tem algumas configurações de como que eu faço aquele change image tag, então tem todas as informações do que você precisa fazer, o que você precisa gerar, olha só. No GitLab você protege as branches, então toda aquela parte de aprovação e tudo mais já está preparado. Você protege as branches dev, prod, só para o maintainer, o GitOps, então você cria o access token, quais são o escopo que ele vai ter permissão, e aqui como que vai funcionar. Depois você vai lá no application repository configuration, ou seja, no repositório que tem aplicação Python, você cria aqui as variáveis e tudo mais. Isso aqui é para você conhecer, você não vai se aprofundar em GitLab aqui, não é o objetivo, tá? Então esse aqui é o nosso repositório para você conhecer a estrutura prática, né? Não básica, mas estrutura prática. Então eu tenho aqui o sample Python e aqui eu já tenho o meu Helm, já tenho tudo certinho. E olha que interessante, eu tenho alguns values comum, né? Que são informações comuns a todos esses objetos. Eu tenho values para dev, ou seja, aqui eu vou mudar a tag da imagem. Lembra que aquela alteração do change image tag que a gente vai ter lá no outro repositório? A cor, então não vai ser mais verde, vai ser yellow. E aqui eu coloco informações sobre o ingress. Então o ingress vai ser Python sample application. Aqui está o nome anterior que eu tinha utilizado, eu vou alterar isso aqui para vocês e vocês vão ver essas alterações inclusive, tá? Case local, isso aqui fica interessante porque já mostra para vocês como que a gente pode alterar. E a mesma coisa aqui, ó, tenho que alterar esse cara também, mas já está como prod. Então, essa aplicação aqui, né, do sample Python, ela vai trabalhar de um pouquinho de forma diferente, tá? E aí eu vou mostrar isso aqui, é bom que já ficou dessa forma que a gente já faz as alterações práticas, perfeito? Bom, show de bola, então já conhecemos aqui, já instalamos o Argo, conhecemos nossa aplicação em Python, conhecemos nosso repositório. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai configurar a nossa primeira aplicação. Aqui tem o passo a passo para você seguir dentro desse repositório, exatamente tudo que eu vou fazer e você vai ter uma ideia. E aqui depois dessa configuração, né, a gente vai configurar ele de forma manual, depois a gente vai simular alterações com o AutoSync desabilitado, então você fazer um scale, depois a gente vai habilitar o AutoSync e a gente faz outros passos ali para você entender do fluxo. E a gente já altera o repositório aqui para exatamente você entender o que você precisa fazer. Beleza? Show de bola. Vou pegar esse seguinte, esse VS Code aqui eu vou fechar e vou abrindo o VS Code somente do momento que eu vou estar utilizando com todos os fluxos e ali por diante. Então vou vir aqui, primeira coisa que a gente vai fazer então, vamos criar a nossa aplicação. Maravilha, então estamos aqui com o nosso Argo CD aberto, vou clicar aqui em New App, ok? E aí eu vou seguir o procedimento que nós temos aqui. Então eu vou voltar aqui no repositório Step by Step e aqui a gente tem o seguinte, olha só, o nome da aplicação, tá? Sample Python Application Dev. Então aqui eu já falo o seguinte, é o dev, no final do nome da aplicação, já indica que a gente vai fazer o deploy separado por ambientes, o que vai facilitar a identificação posterior dentro do Argo. Então eu vou vir aqui no meu repositório do GitLab, vou copiar o nome do repositório, beleza? Só para ser o nome da aplicação. E eu vou colocar -dev. Perfeito. Project name, default, sync policy manual, source, aqui é o meu repositório do GitOps. Então eu vou copiar aqui a URL, só que eu vou colocar o ponto .git no final. Tem que ter o ponto .git porque ele vai considerar ali um repositório Git até para fazer um clone e assim por diante. Quando eu coloco revision, se eu apago a parte do read aqui, do add, né? Eu venho aqui, ele já tem a opção para mim de selecionar branch. Então eu vou vir aqui dev, olha só, tá marcado branch. Qual que é o path? Ele já encontra também a minha pasta lá dentro. Então se você tiver várias aplicações, ele vai encontrar para você. Vou marcar aqui, lembrando que eu estou utilizando Helm. Qual que é o cluster, o destino? Vou marcar aqui o CVC padrão, né? E aqui o namespace eu vou digitar dev. Lembrando que esse namespace já tem que estar criado. Então se eu vim aqui no terminal, kubectl get namespaces, olha só, opa, namespace não, kubectl, digitei errado, get namespace. Beleza? Já está aqui, ó, tem o Argo CD, tem o dev, tem o ingress de annex e tem o prod. Então já está ali os meus namespace criados. Aqui em Helm eu vou selecionar quais são os values, arquivos de values que eu quero. Eu quero o common e eu quero o dev, beleza? Feito isso, eu vou clicar aqui em create. Ele vai criar para minha aplicação e olha só, ele está como missing, o estado, ou seja, não foi encontrado os objetos, e ele está com out of sync. Se eu clicar aqui na aplicação, eu posso dar um refresh, ele vai buscar essas informações lá dentro do meu
como eu posso dizer, do meu repositório, mas não tem nada, mas como o meu sync está desabilitado, o que eu tenho que fazer aqui, ó? Vou clicar agora em sync, porque o auto sync is not enabled, ok? Então eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, eu vou clicar em sync, e aí nesse caso eu vou só marcar a opção agora aqui, ó, não vou marcar nenhuma opção, vou deixar só o que tá, e vou clicar aqui em synchronize. A partir do momento que eu sincronizar, ele já deu sync com o repositório, ele deu sync aqui com o status, ele tá com progressing, tá? Esse help progressing porque ele está criando, ele está subindo tudo ali para mim, ok? Se eu tentar acessar aqui, não vou conseguir acessar por causa do nome, lembram? O nome, eu posso vir aqui em detalhes, beleza? Eu posso vir aqui, por exemplo, nos manifestos, ele vai mostrar como que está criado, posso ver os eventos, e eu posso vir aqui especificamente no Ingress, tá vendo? Quando eu clico aqui em Ingress, ele já traz um nome para mim, o health ele está em progressing, e aqui ele traz todo o manifesto que está sendo utilizado, tá vendo? E aqui com base nesse manifesto, ele está aplicando aqui para case.local. Então a gente já não vai conseguir acessar essa aplicação agora, mas eu vou mostrar para vocês aqui alguns pontos, né? Então vou vir aqui, vou acessar, olha só, tá em progressing, tá subindo, perfeito. Tá pronto o health agora, tá como health. Agora o que a gente vai fazer? Então subimos a nossa aplicação, beleza? Olha só, ela já está ali deployada, ok, não tem problema. Agora, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, olha só, vamos simular, simular alterações com o AutoSync desabilitado. O AutoSync ainda está desabilitado. Se eu olhar aqui, ó, AutoSync is not enabled. Então, eu vou dar um scale nessa aplicação para 5 réplicas. E aí você vai ver que ela vai ficar out of sync. Então, se eu vir aqui, vou digitar aqui, ó, kubectl-n dev scale deployment, o nome do meu deployment, réplica 5. Se eu vim aqui, ó, clear, kubectl get pods -n dev, eu já tenho meus 5 pods. Se eu abrir aqui meu Argo CD agora, olha só, out of sync. Tá vendo? Ele não está sincronizado, porque eu fiz uma alteração direto no meu cluster. Beleza? Feito isso aqui, ele já mostra pra gente. Ah, Robert, eu quero ver o que tem de diferente. Eu posso vir aqui, ó, appdiff. Olha só, se eu clicar aqui e marcar o Compact Diff, ele mostra todos os objetos, eu tenho que encontrar, né? Vem aqui Compact Diff, aqui ele mostra do lado direito o que está definido, né, no nosso target ali, ou seja, no nosso repositório Git, e aqui eu tenho o que está efetivamente no cluster. O cluster está com 5, beleza? Tá errado, tá out of sync. Eu posso vir aqui manualmente, então, sync, vou sincronizar, synchronize. Olha só, a partir do momento que eu sincronizo, pronto, agora está sincado. Se eu vir aqui agora, ó, ele está terminando 3 pods, tá vendo? Se eu der um get pod agora, olha só, ele está com estado de terminate em 3 pods meu. Perfeito? Então, agora vamos fazer o seguinte, vamos seguir o fluxo, né? Nesse caso aqui, no repositório, ele mostra pra gente aqui habilitar o AutoSync, né? Então, eu vou fazer uma outra alteração, tá? Pra gente habilitar o AutoSync. Então, vamos lá. Deixa ele ficar aqui sincronizado. Vou atualizar de novo aqui. Olha só, já tá com pod. Nem precisei atualizar, beleza? Já tá com 2 pods aqui. Vou dar o scale de novo. Beleza? Scale, novamente, réplica 5, foi escalado, kubectl, vou dar um clear agora, kubectl get pods, beleza? Get pods -n dev, claro, ó, 5 como running, tá vendo? 3 aqui, ó, foram criadas há 9 segundos atrás. Se eu voltar aqui no meu Argo, tá? Se eu voltar aqui no Argo, deixa eu desabilitar até o áudio aqui do computador. Perfeito. Se eu voltar aqui no Argo, o que ele mostra? Já tá out of sync, beleza? Se eu ver aqui o sync status, tenho todas as opções dele, ó, beleza? Show de bola. Então tá mostrando aqui o out of sync. Lembra que a gente viu as opções? E aqui do lado esquerdo eu consigo filtrar, olha só. Vou voltar em application, eu só tenho uma, mas eu conseguiria filtrar as que estão sincadas, nenhuma. Aqui estão out of sync, essa. E o estado aqui do health status também, tá vendo? Eu poderia procurar por labels, por project, por cluster, por namespace dev, tá vendo? Se eu tivesse outro namespace aqui, ele já iria mostrar. Vou dar um clear aqui. AutoSync, no caso, não tem nenhuma, né? Como AutoSync, tá vendo? Disable tem uma. Perfeito. Então, consigo aplicar esses filtros. Então, o que eu vou fazer? Ela já está out of sync, então eu vou vir simplesmente aqui, vou clicar na aplicação, appdetails, edit, e aqui embaixo, ó, enable AutoSync. Vou clicar em OK, perfeito, eu vou deixar habilitados os recursos de running research, self-revealing, OK, vou fechar aqui agora e vou fazer o seguinte, ó, refresh, vou deixar aqui esse cara.
olha só, AutoSync is enabled, beleza? Se a gente aguardar um tempo aqui, ela já vai identificar que no meu repositório, se eu aplicar o refresh, lembra, eu forço a leitura do meu repositório. Se eu clicar em refresh aqui, ele em breve ele já vai estar aqui, ó, e vai atualizar para mim automaticamente. Aqui a gente está olhando aqui com aquela ansiedade, mas ele mostra, ó, deploy, ele não está sincronizado, ok? Eu estou com 5 réplicas onde eu deveria estar. E aqui se eu venho appdiff, eu já consigo ver a diferença novamente. Ponto importante também que vocês precisam conhecer, né, que você pode vir aqui em parâmetro, ele tem alguns parâmetros. Eu posso vir aqui em edit e forçar, né, algumas alterações. Então eu posso vir aqui, por exemplo, meu ingress, eu poderia trocar aqui, ó, de case.local para robertsilvatech.local, que é o que eu quero. E aí com base nisso, eu já iria conseguir acessar através da interface web. Por que local? Porque isso aqui eu tenho que monitorar aqui, monitorar não, né, mudar o meu arquivo de hosts, que é o arquivo DNS local, e assim por diante, tudo bem? Então show de bola, vamos aqui, vamos aguardar, vou vir aqui application, antes de eu fazer qualquer alteração, eu vou vir aqui, olha só, e vou garantir que esse cara fique sincronizado. Então eu vou fazer o primeiro sync aqui, né, desse auto of sync, desse sync que está habilitado, o auto sync, eu vou vir aqui e vou sincronizar para deixar ele tudo ok, pronto, tá tudo sincronizado. Agora o que eu vou fazer? Vou vir aqui no meu terminal e vou lá no meu repositório do GitOps, vou abrir aqui code, beleza? Olha só que um ponto interessante. Lembra que eu falei que as branches do GitLab elas estão protegidas? Então eu não consigo fazer um push direto para ela. Então o que eu vou fazer? Git checkout -b e aqui eu vou criar uma branch change ingress. Beleza? É o nome da minha branch. Agora sim, eu vou abrir aqui o VS Code, perfeito. E aqui dentro desse cara, eu, do time de DevOps, né, SRE, eu vou fazer as alterações no ingress que eu quero. Então eu vou vir aqui em values dev, vou trocar aqui o domain para robertsilvatech.local. Robert, o que é o domain, essas coisas? Aqui esse values é do Helm. Se você não conhece Helm e quer também um curso 101, um curso para iniciantes ali em Helm, você deixa aqui nos comentários que eu vou estar preparando para vocês, tá? Troquei aqui o domínio, vou copiar, vou salvar. Aqui em prod, mesma coisa, beleza? Olha só, vou vir aqui, salvei, show. Vou voltar no meu terminal, git status, git add, git commit -m, change domain on ingress, beleza? Git push -u origin, change ingress, beleza? Feito isso daqui, ele vai subir lá para o meu repositório, tá? Meu repositório do GitLab do GitOps, olha só, repositório do GitOps, beleza? Vou vir aqui, vou entrar minha senha, pronto, ele subiu. Agora o que eu vou fazer? Vou vir aqui no repositório do GitOps, olha só, Project Overview, eu tenho a branch dev, prod e change ingress, beleza? Vou vir aqui em merge request, vou criar um novo merge request aqui com base nesse cara e vou jogar onde? Para dev, beleza? Joguei para dev, aqui se eu tivesse um fluxo de aprovação poderia utilizar, não vamos utilizar nesse caso. Vou marcar a opção de deletar a branch de origem, ok? Deletei marquei essa opção na verdade, né, para deletar. Vou clicar em merge agora, então a aprovação é opcional, poderia estar configurado isso para passar para uma aprovação, beleza? E ele já fez isso para mim aqui, eu já tenho então essa branch de dev aqui com o meu ingress atualizado. Se eu vim aqui, ó, olha só, change domain ingress nos arquivos de value dev e values prod, beleza? Lembrando que no nosso Argo ele vai utilizar o common e o dev somente. Então o que eu vou fazer agora? Olha só, se eu olhar aqui, esse commit é o B09, A02 no final. Eu vou vir aqui no Argo, olha só, ele tem um tempo que ele vai fazer essa verificação, mas eu posso forçar. Vou vir aqui em refresh, beleza? Olha, tá vendo? Ele tá atualizando. Olha só, 3B 180, aqui ele já syncou, tá vendo? Na hora que ele já veio aqui, ele já syncou. Eu posso vir aqui no meu ingress, olha só, e aqui se eu olhar o live manifest, olha o nome que ele já está utilizando. Posso vir aqui, copiar esse cara, beleza? Abrir no meu navegador. Olha só, DNS Finish Domain, claro, agora eu tenho que mudar meu arquivo de hosts, então eu vou vir aqui, não vou poder abrir meu arquivo de hosts para vocês, mas eu vou mostrar como que você chega ele no Windows, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, olha só, vou com o meu terminal, né, como administrador, c2.windows, beleza, cd, né, cd c2.windows, cd system 32, ok, drivers, etc, beleza? Notepad, hosts.
Agora eu vou abrir meu arquivo de hosts aqui no meu outro... Como que eu posso dizer? No meu outro terminal, né? E eu vou colocar terminal não, na minha outra tela, e eu só vou copiar aqui esse nome, tá? E vou inserir ali para mim, para que eu possa salvar. Então, eu não vou poder mostrar para vocês, mas eu vou colar aqui num Sublime, só para vocês verem como que ficou no caso de vocês usarem também o seu Docker Desktop para testar. Então, basicamente, vai ficar dessa forma aqui, ó. Deixa eu abrir um outro Notepad, beleza? Vou trazer para esse lado, vai ficar dessa forma. Eu vou colar essas informações aqui no meu arquivo de hosts, tá? Então, feito isso, eu já salvei meu arquivo de hosts, vou atualizar, vamos ver se ele vai aparecer. Pronto, já abriu a minha aplicação e ela está no que? Em dev, já está como amarelo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer outro fluxo, merge request, não, estou no repositório errado, não é no Python, é no sample Python application aqui, tá certo, é só sample Python application esse repositório, esse daqui ó, sample GitOps, é nesse. Vou criar outro merge request, new merge request, vou passar de dev para prod. Passei de dev para prod, vou vir aqui e vou comparar, beleza? Create merge request, beleza? Nesse cara aqui eu vou vir aqui e vou clicar em merge, beleza? Feito isso, o que a gente vai fazer agora? Passamos aqui, feito o merge para prod, tá bom? Vou aqui no meu GitOps novamente, só que eu não tenho a minha aplicação de prod. Vamos criar essa aplicação em prod agora? Vou vir aqui, eu vou copiar só o nome para facilitar, appdetails. Vou vir aqui, vou dar um edit. Não consigo, eu vou deixar copiar melhor aqui. Vou fazer o seguinte, vou copiar daqui, ó, dev, beleza? Eu não tenho ela em prod, né? Como que eu faço para fazer deploy em múltiplos namespaces? Então, eu vou vir aqui, ó, prod, perfeito, mesma coisa, aqui default, vou deixar já o autosync automático agora, beleza? Qual que é o URL? Deixa eu pegar esse cara aqui, ó, GitOps, é o URL do meu GitOps com final .git, beleza? Vou desmarcar isso daqui, vou já selecionar o prod, a branch de prod, tá vendo? Vou selecionar o path health, tá vendo? Helm, na verdade. Cluster, mesmo cluster nesse caso, mas poderia ser outro, configurado, pré-configurado aqui no Argo. Prod, beleza? Aqui o namespace. Se eu marcar, ele tá criando aqui para mim, ele deu um erro. Vamos entender aqui qual que é o erro que ele deu. Deixa eu tirar um pouco do zoom. Não pode criar aplicação aqui pelo fato de deu um erro. Vamos vir aqui. Vamos ver aqui, alguma coisa eu inseri errado. Deixa eu abrir aqui o bloco de notas e vou colar aqui para a gente ver. Então ele está falando aqui que não pode criar o Helm template. Ele deu um erro no meu Helm template. Tá vendo? Enable create application is invalid. Olha só. Invalid enable generation manifest. Então ele não conseguiu gerar esses manifestos. Beleza. Vamos voltar aqui no meu merge porque eu não concluí ele. Deixa eu só acertar tudo que tá. Olha só que interessante. Merge prod with, ok, ele já está atualizado. Vamos só validar aqui no merge se tem alguma coisa. Beleza, já está em prod. Se eu pegar aqui produção, beleza, ele já tem as opções aqui. Vamos olhar aqui em prod, ele já está com informação, beleza. Values prod, beleza, tá tudo ok, tá tudo igualzinho o que a gente tinha definido. Ele tá falando que tá com erro, o que eu posso testar? Vocês talvez não conheçam de Helm, mas eu posso vir aqui e posso testar, por exemplo. Então eu vou colocar Helm, template, beleza, deixa eu até pegar aqui, ó, um exemplo, Helm, template, sample Python, tá vendo? Só que eu vou chamar esse cara aqui, ó, Helm, template, beleza, aqui eu vou chamar sample Python application -pod, beleza. Esse cara aqui eu vou vir e vou chamar a pasta Helm e aqui o values common, beleza, e também -f Helm barra values -prod. Esse aqui vai dar erro porque ele não vai encontrar, tá? Vamos olhar aqui, ó, eu tenho que entrar dentro de sample, beleza, aqui eu tenho a pasta Helm, então aqui eu posso executar esse template, show? Vou vir aqui, olha só, values prod no file, e aqui eu vou colocar .yaml, aqui ele já gerou, tá vendo? Ele já tá gerando para mim. Show de bola. Então ele fala aqui, ó, Kubernetes Configuration Group, tal, sample Python, aqui é o service, ele está criando o service prod, ele está criando o meu deployment com 2 réplicas, e ele está criando aqui
o meu ingress. Então aqui não tem erro. Vamos voltar na configuração do Argo. Pode ser que por eu estar ali criando naquele momento, né, fazendo merge, tudo certinho, ele deu alguma coisa. Então eu vou vir aqui, ó, sample Python application -prod, vou atualizar aqui, não criou, então vou criar uma nova app, coloco esse nome aqui, project name default, name manual, né? Manual não, aqui o sync policy como automático, repositório URL. Então vamos buscar o repositório correto. Inclusive eu posso fazer o seguinte, para ter certeza que eu estou copiando certo, volta aqui em Project Overview, clone with HTTPS. Pego esse cara, vou inserir aqui, tá? Então vou inserir aqui no meu repositório URL, beleza? Aqui eu vou selecionar a branch prod. Show. Qual que é o caminho? Novamente, sample Python application Helm, então o mesmo caminho, só que com branches diferentes. Qual que é o meu cluster? Qual que é o meu namespace? Prod. Aqui dentro de value, o que eu vou usar? Common e também values prod. Vou dar um create, vamos ver aqui se ele vai criar. Tá demorando, então agora, olha só, criou. Então provavelmente alguma coisa no merge ali, alguma coisa, olha só. Como eu já coloquei o autosync habilitado, ele já syncou com o repositório e ele já está criando meus objetos. Então está em progresso aqui, está fazendo toda a criação, o ingress está subindo. Se eu pegar esse cara aqui, ó, e abrir outro navegador, só que eu vou chamar, ao invés de -dev, eu vou chamar prod, já está vermelho. Olha só, welcome, this application is an example. Então, alterações que eu fiz no repositório de GitOps, ela já está aplicando aqui no meu Argo CD de forma automática. Agora, para finalizar, galera, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e vai fazer uma alteração na minha aplicação. Tá vendo? Estou aqui no meu repositório de dev, ok? Da minha aplicação de Python. Vou vir aqui, code. Show de bola. Vou abrir aqui o VS Code e aqui eu vou fazer uma alteração simples, tá? Template index. Dentro desse index eu vou criar aqui, vou passar this application is an example, ok? H3, eu vou passar isso para H3, beleza? Vou vir aqui e vou criar um H2 agora. Opa! Vou criar um H2 e vou colocar aqui dentro desse H2, eu vou colocar um Argo CD 101. Beleza? E aqui eu vou criar só uma puladinha aqui. Não sou expert em HTML, tá, galera? Então se alguém ver que na melhor prática pular assim, depois vocês me dão uma dica até aí. Beleza? Alterei esse index HTML. Agora o que eu vou fazer? Git status. Beleza? Só que eu vou fazer o seguinte, ó. Git checkout -b. Aqui eu vou inserir Argo CD 101. Criar uma nova branch. Git status. Show de bola. Git add. Git commit -m. E aqui eu vou colocar insert new information on template. Git push -origin Argo CD 101. Beleza? Feito isso daqui, agora eu estou fazendo o papel de dev, estou no papel de desenvolvedor, tá? Estou fazendo alteração na minha branch aqui, na minha aplicação, e vou mandar para o meu repositório da aplicação. Então, observem, na hora que eu abrir o repositório agora, ó, é o repositório sample Python, beleza? Maravilha! Ele vai identificar aqui, ó, que eu tenho uma nova branch, Argo CD 101, tá vendo? Agora eu vou vir aqui, ó, vou criar um merge request a partir desse cara aqui e vou mandar ele para onde? Para dev, tá? Vou deletar essa branch de origem, não tem problema, não preciso ficar com ela. Ele tá aqui, ó, tá olhando se tá tudo funcionando. Eu vou dar uma atualizada aqui, porque às vezes dá esses bugzinhos no GitLab. Vou clicar em merge novamente, beleza? Agora que eu cliquei aqui em merge, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu vou aguardar o pipeline, então ele já buildou. Olha, eu vou abrir esse pipeline e olha só que interessante, Docker build. Então ele está subindo aqui para mim toda a minha, né, estrutura de imagem, então ele vai fazer o build da minha imagem. Eu estava até com esse repositório aberto aqui. Vamos só aguardar ele concluir o build. Se eu vir aqui, ó, em pipeline, eu consigo ver os builds antigos até quanto tempo ele demorou, né? Se eu vir aqui nesse caso, demorou 1 minuto e 12 para passar por todos os passos. Então deve ser a mesma coisa que ele vai demorar. Se eu clicar aqui em Docker build para ver esse job aqui, ele demorou 56 segundos. Olha só, anteriormente ele demorou 56 segundos. Vamos olhar aqui, já está em 46 segundos, beleza? Então, 43 na verdade, né? Então ele já está 49,
Aqui pode ser que ele também esteja demorando um pouquinho, porque eu estou usando um runner do GitLab, tá? Esse detalhes para o treinamento do GitLab 101, que ele está executando lá no ambiente da GitLab. Se eu tivesse deployado esse runner no meu ambiente, eu teria controle, seria mais rápido, por exemplo. Ok? Bom, Docker Build Stage ele já passou, eu posso mudar aqui na setinha para Change Image Tag. Beleza, ele está executando. Então, nesse caso, ele vai trazer todas as informações. Tudo aquilo que eu comentei para vocês anteriormente, olha só, está fazendo clone, entrou no repositório, lista os arquivos, ó, readme, sample Python, verifica o git remote que ele está, para saber que realmente eu estou dentro do repositório. Aí aqui, ele faz o ls, já faz o sed para mim. Quando eu dou um git status, ele já mostra que eu tenho informações ali que não foram comitadas, tá vendo? Aqui eu faço um git add e um git commit. Show de bola. Então, feito isso aqui, ele já fez o push da minha imagem. Beleza? Ele fez o push para a minha imagem. Se eu fizer o seguinte, se eu vier aqui no meu repositório do GitOps e procurar aqui em code, commits, tá vendo? Commits. Olha só, eu tô olhando essa branch, mas eu vim aqui, eu tenho uma nova branch. Na verdade, eu vou olhar aqui essa branch aqui, olha só. Eu tenho a branch Sample Python Application Dev. E olha a mensagem, update image from CI on sample Python dev just now. Então ele está aqui nessa branch. Aí eu fiz esse controle para não chegar direto lá no nosso cluster. Vou vir aqui em merge, beleza? E vou mandar isso para dev. Só que eu vou aguardar, não vou fazer o merge agora, tá? Não vou fazer, aliás, vou fazer já esse merge. Vou fazer o merge? Vou fazer o merge. Então vou vir aqui, vou criar um novo merge. Vou vir aqui, vou selecionar essa branch de origem, Sample Python, ou seja, eu sei que foi esse projeto, com destino a dev. Vou comparar a branch e vou continuar, beleza? Vou vir aqui, vou deletar de origem? Não preciso guardar ela, já sei a informação. Vou deletar essa branch, ok? Vou vir aqui, vou deletar, olha que maravilha, deletei. Lembrando, olha como que estava a minha imagem de dev, tá vendo? This application, git flow, show? Maravilha. Feito isso daqui, ó, ele já levou essa informação para mim para dev. Beleza, eu já tenho aqui, ó, a informação de onde veio o update. E olha só, se eu clicar nesse cara aqui, qual foi a alteração? Trocou a tag da imagem. Tá vendo? Exatamente da forma que a gente planejou, ok? Se eu olhar aqui no Argo, vamos olhar só esse commit qual que é, ó. Esse commit aqui que está aqui, nós estamos olhando o commit final C4. Se eu olhar aqui no Argo, tá como sync, deixa eu dar um refresh aqui para ver se tem coisa nova. Merge dev into prod, ele ainda não pegou para mim. É porque eu tô olhando a aplicação de prod. Tá vendo? Eu tenho que olhar a aplicação de dev. A aplicação de dev, olha só, change ingress, eu tô no commit anterior, vou dar um refresh aqui agora. Olha só, ele vai pegar, olha só, já identificou uma nova alteração, merge, sample Python, tá vendo? Tudo isso que a gente tinha visto anteriormente, e aqui ele tá syncando. Então ele já tá recriando o pod ali para mim, com essas informações, olha só, já tá criando aqui, ó, revision 1, tá vendo? Agora ele já está aqui na Revision 2, ok? Isso aqui do Helm. Então, se eu vir aqui, os meus pods da Revision 1, eles já estão terminando, minha Revision 2, elas já estão no ar. Se eu atualizar esse cara aqui, olha só que ele vai trazer This application is an example. Aí eu pulei aquela linha Argo CD 101. Pronto, então agora eu já estou dentro da minha nova versão aqui, Argo CD 101. Show de bola! Agora o que eu vou fazer? Eu vou voltar no meu papel de dev de novo, Sample Python Application, vou fazer um merge, tá? Só que o merge que eu fiz é na minha imagem inteira, né? No código-fonte da minha imagem, não foi na minha configuração de deploy. Então eu posso levar isso daqui já para prod, né? Para a imagem de prod. Então se eu vim aqui, ó, prod, aliás, vai vir de dev, beleza, para prod, ok? Então Argo CD 101 eu vou jogar aqui dentro de prod. Ok? Dev, eu vou colocar Argo CD 101, só para a gente identificar. Beleza? Está vindo de dev no Argo CD 101. Vou criar um merge aqui. Beleza? Ele vai verificar. Vou clicar aqui, merge. Ok. Show de bola, ele já começou o pipeline. Então, a partir do momento que ele está fazendo o pipeline agora, aqui, ó, Docker Build Prod. Olha só. Que bacana. Ficou muito bonito isso daqui, hein? Isso aqui já para você colocar no seu ambiente. Show, tá carregando aqui, vamos aguardar esse processo de execução desse pipeline aqui, de como que ele está executando, o que ele está fazendo e assim por diante. Beleza? Vamos aguardar aqui, ele está com 20 segundos, se eu vir aqui,
30 segundos, então nós temos basicamente mais 26 segundos ali, de acordo com o histórico que a gente viu, né, de como que funciona. Eu vou fechar esse outro aqui do GitLab, que a gente não está usando, lembrando que eu estou no repositório do dev, no repositório do código-fonte da aplicação, tá? Vou vir aqui, olha só, 49 segundos, já ele deve estar terminando. Então vai fazer todo o processo, tal do runner, vamos olhar aqui, 55, será que agora vai? Em prod, será que está demorando? Já foi, ó, certinho, 59 segundos. Fez todo o processo, mudou as informações, fez o push, show, agora ele está no change image tag. Robert, mas será que você está indo por Docker Hub mesmo? hub.docker.com. Beleza, vamos abrir aqui o hub.docker.com. Vou procurar Robert Silva Tech. Qual que é o nome da imagem? A gente vai colocar sample Python application tags. Olha só, a few seconds, alguns segundos atrás, a 6 minutos atrás de dev. Então aqui eu tenho todo o controle, né? Então isso está vindo automático aqui para mim, sem nenhum tipo de intervenção manual. Olha que bacana isso daqui, né? Show, ele está executando aqui o change image tag, ele provavelmente já concluiu. Olha só, já alterou. Show, agora o que eu vou fazer, né? Olha que interessante. Vou voltar para o meu repositório do GitOps, beleza? E aqui eu vou ter que trazer alguns passos, né? Já que eu passei para prod, ele vai criar eu quero deixar tudo igual, né? Então, mas veio um commit diferente. Então o que eu vou vir aqui, eu vou fazer um merge request simples, né? Eu vou fazer 2. Eu vou pegar essa informação que está de prod, mas vou jogar para o meu ambiente dev, ou seja, ele não vai fazer nenhuma alteração no ambiente dev, tá? Porque não foi alterado nenhuma informação em dev, né? Naquilo que o Argo CD está olhando para dev. Beleza? Feito isso, agora eu vou criar outro merge request. Vou vir aqui e vou mandar de dev, beleza, para prod. Robert, esse fluxo pode ser melhorado? Pode, mas a ideia aqui é você ter os primeiros passos ali com o Argo CD, não falar exclusivamente de Git, né? Mas tudo bem, aqui, tô vindo aqui, vou jogar de dev para prod agora. Alterações que eu tenho nesse cara, tenho 2 alterações, que prod não tinha. Então aqui, ó, tô alterando esse arquivo e tô alterando esse aqui de prod, tá? Para prod não tinha passado a branch anterior de dev, né? Então por isso que ele considera essas 2 alterações aqui. Feito isso, show. O merge já está feito, na verdade ele está checando se pode fazer, né? Então vou vir aqui, está verificando, agora ele já está pronto para merge, vou aplicar merge aqui, o merge pode ser mergeado, está fazendo, ok? Se eu clicar em merge request já não tem mais nenhum, ok? Se eu voltar no GitLab aqui, eu vou fazer um refresh aqui, olha só, se ele tem alguma informação, aqui está ok, está sincado, tá vendo? Não tenho nenhum problema, então ele mostra só qual foi o último sync. Se eu voltar em application, agora eu vou voltar aqui em prod. Olha só, se eu der um refresh aqui, vamos dar uma olhadinha, out of sync, pronto, já syncou. Não ficou nem 10 segundos out of sync. Beleza? Ele já está aqui na revision 2 de prod, tá vendo? Está criando o primeiro pod, está criando o segundo pod, os dois já estão ready, né? Já estão prontos, ele está matando os pods da revision anterior. Aqui, deixa eu colocar aqui, ó, beleza? Está matando aqui os pods da revision anterior. Se eu abrir agora prod, olha só, Argo CD, abre o dev, continua a mesma coisa, e prod agora já tem toda essa informação. E com isso, nós temos as nossas 2 aplicações do Argo CD totalmente funcional, totalmente aqui sendo atualizada de forma totalmente automatizada, dinâmica, sem nenhum tipo de intervenção manual, tanto no código-fonte quanto nos arquivos de configuração ali dos objetos, dos recursos que vão ser implantados dentro do cluster Kubernetes. Maravilha? Então chegamos ao fim aqui do nosso treinamento Argo CD 101, nosso curso de Argo CD para iniciantes. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenham aproveitado, coloquem em prática, entendam realmente como tudo está funcionando e minha única ajuda que eu peço para vocês é compartilha com seus amigos que você sabe que precisa aprender, que vocês conhecem, entende que eles estão com esses problemas também. Eu falo, pô, olha essa tecnologia aqui, você gostou da minha didática? Já compartilha, me marca nas redes sociais, @RobertSilvaTech em todas as redes sociais, marca lá a gente, porque assim você vai me ajudar cada vez mais e eu vou continuar, né, conseguindo criar mais conteúdo para vocês, compartilhar mais conteúdo e mais conhecimento totalmente de forma gratuita aqui no YouTube para vocês, ok? Bom, enquanto vocês estão assistindo, já aproveita, tira uma foto ali, né, antes de compartilhar com seus amigos, tira uma foto, me marca lá no LinkedIn, no Instagram, tudo mais, e deixa seu comentário. Seu comentário, se te ajudou, o seu comentário é muito, mas muito importante para eu saber que eu tô no caminho certo e que realmente
o que eu preparei aqui faz sentido para vocês, beleza? Vejo vocês então em um próximo vídeo, em um próximo conteúdo, em um próximo curso e até a próxima. Valeu!